Hoje é dia da gente liberar perdão. Hoje é dia da gente, entrou de um jeito, você tem que sair de outro. Você vai colocar todas as suas expectativas em Deus nessa noite, porque eu creio numa operação divina de libertação sobre as nossas vidas nessa noite. Eu creio. Você crê? No nome poderoso de Jesus. Amém. Gratidão. Obrigada, meu Deus. Pode, por favor. Aleluia. Meu Deus. Que é isso, meu Pai? Que louvor é esse? Já chega arrebatando, né? Glória a Deus, Pai. Amém. Vocês estão bem, minha gente? Cadê Samela? Usar a técnica. Né, Samela? Quero agradecer a Samela. Muito boa noite, família. Eu quero dizer que eu amo vocês. Minha carne está tremendo. É um privilégio sempre subir aqui. É um privilégio sempre estar aqui ministrando a palavra. Eu nasci para isso. Demorei a descobrir isso, porque os enganos foram muitos. Os enganos foram muitos. Mas chegamos. E a gente tem que chegar onde o Senhor preparou para que a gente tenha. Rotas vão precisar ser ajustadas no nome de Jesus, para a gente viver tudo aquilo que o Senhor confiou a nós. Eu quero agradecer Samela por ontem, o workshop foi maravilhoso. Foi quem estava aqui, né? A gente desfrutou de um conhecimento maravilhoso. E estamos aqui, eu fiquei lembrando do meu pastor, né? Ele falando, ai meu Deus, ele veio aqui e falou assim que ele precisava fazer o workshop para ele melhorar as ministrações dele. A Sandra até falou, oh, humildade. Aí eu falei, é exatamente isso que a gente precisa fazer. Buscar o conhecimento, para a gente sempre crescer. Nós nunca sabemos tudo, estamos sempre disponíveis. O inimigo, acho que um demônio, acho que não sei quem foi que falou, se a Neidia falou, é aquele eu sei tudo. Quando a gente diz eu sei tudo, a gente se fecha para o aprendizado, não é? E o nosso pastor deu uma grande demonstração junto com a Neide, um grande mestre, né? 2 grandes mestres aqui, tanto da ministração quanto do louvor, e estavam aqui o dia inteiro para aprender, e nós compartilhamos desse aprendizado. Gratidão, viu? Amém. Eu só queria tirar esse momento para agradecer, mas hoje eu quero falar em especial desse livro aqui, ó. Ame como se nunca tivesse sido ferido. Milena, tá aí essa imagem, por gentileza? Eu vou molhar minha garganta agora. E não as cordas vocais, como diz Samela. Amém? Eu sugiro esse livro. Essa semana eu fiquei meditando nele, maravilhoso. Além do livro que o pastor indicou, fique bem claro isso. As 12 maneiras de ser uma bênção na sua igreja, maravilhoso. E eu estou aqui, meu pastor, para servir, viu? O que eu posso fazer para ser melhor nessa igreja? Estamos aqui para servir. E uma das maneiras que eu observei, junto com aquele livro que fala como ser uma bênção na sua igreja, né? Eu encontrei nesse livro também alguns links com aquele livro que falam como a gente ser uma bênção em todos os lugares. Na nossa igreja, na nossa casa, no nosso ciclo familiar, no nosso ciclo com os nossos amigos, porque é fato que se a gente não tem uma consciência de que precisamos nos doar e estar disposto a servir uns aos outros e entender que uma hora ou outra vamos falhar com o outro, com as pessoas que mais amamos, ou essas pessoas vão falhar conosco, nós precisamos ter um estoque de amor e perdão, uma bela mochila nas costas, já cheia do amor e do perdão, para a gente sacar no momento necessário, para que a gente possa conviver junto e andar em unidade. Neidia estava falando comigo agora, e uma das coisas que eu ia até citar, ela falando que a gente precisa 100% da nossa vida, da nossa expectativa, lançar sobre o Senhor toda a nossa expectativa.
colocar todo o foco em Deus e gerar 100% da nossa expectativa em Deus. Porque é fato, quando a gente gera a expectativa demasiadamente nos outros, pode ser pequena como for, num amigo, numa amiga, num cônjuge, nos filhos, numa liderança espiritual, ou a liderança espiritual gera na gente um ministro, um diácono, um pastor, né? Não sei, em todos nós somos factíveis à falha, não é? Podemos falhar. Mas quando a gente coloca toda a nossa expectativa em Deus, o Espírito nos ensina a não só andar em amor e unidade, mas estar pronto para amar e para perdoar. O Senhor nos dá uma graça para a gente ser uma bênção aqui, ser uma bênção lá em casa, ser uma bênção na rua, ser uma bênção onde a gente chegar. Em nome de Jesus, ser uma bênção como mãe, ser uma bênção como esposa, ser uma bênção como marido, ser uma bênção como irmã, como amiga, como quem está servindo, né, numa liderança, ou servindo, limpando o chão, fazendo o que for, ser uma bênção naquilo que a gente foi chamado para fazer. E se ainda não está dentro daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, mas nesse projeto, nessa caminhada, a gente ser constante em servir com amor, e amar e perdoar quando for preciso. Amém? Vocês estão comigo? Aleluia. Pronto. Aleluia, já fiz meu momento de gratidão. E eu só quero perguntar aqui, quem já foi traído? Não, gente, me ajuda. Quem já foi traído? Nossa, começou, agora de novo, quem já foi traído? Oi, o povo criou coragem. Eita, Lelê. Quem já foi humilhado? Ô, gente, ô dó, não é? Chega, deu dó agora. Quem já foi invejado? Olha, gente, misericórdia, Pai. Tem misericórdia desse povo que fez isso com a gente. Quem já foi alvo de fofoca? O senhor não, né, meu pastor? Pastor de jeito nenhum. Oh, meu Deus do céu. Agora uma pergunta bem difícil. Quem já traiu? Quem já humilhou alguém? Quem já invejou de outras pessoas? Você sabe que a gente tem isso também? Pode invejar. E acha que nem está invejando. Se acha, né? Porque tá magra. Ai, se acha, ai, tá se achando que comprou esse carro, ai, coitada, já aparece com melhor do que o dela. E a gente acha que não é inveja, só acha que os outros têm inveja da gente. Quem já invejou? Ô, Talelê. Agora, quem já falou mal de alguém? Quem já sentou na mesa e falou mal da liderança? Uai, gente, me ajuda, só eu com a mãozinha levantada aqui. Você sabe que é muito fácil a gente falar com as pessoas, né? Erraram conosco, né? Me traíram, falaram mal de mim, invejosa. Mas é tão difícil a gente admitir que nós invejamos, que nós criticamos, que falamos sim mal dos outros, que sim, falamos de liderança sim, por muitas vezes, né? Por muitas vezes fizemos rodinha, eu já, na minha casa, inclusive terminava o culto, não era GC, tá, meu pastor, não vem não. Mas terminava o culto, a gente já sentava, bora fazer o que a gente gosta. O quê? Ué, falar mal dos outros? Era um hábito familiar, inclusive. Um demônio familiar, né? Porque quem não sabia do conhecimento. Até um dia que uma criança falou assim, mãe, eu não vou mais para aquele culto da casa da tia Carlene. Uai, meu filho, por que você não quer ir? Ué, vocês terminam de falar de Deus, de Jesus, e ora e chora. No final, vocês ficam falando mal da tia fulana, da tia ciclana, da prima. Uma criança. E era tão automático isso, sentar, porque sempre quer ser melhor do que o outro, né? A gente na tendência. Mas se fosse eu, fazia melhor do que isso. Se fosse eu, fazia melhor do que o pastor. Se fosse eu, fazia melhor do que a Josi. Se fosse eu no lugar da Josi, eu bombava. É fácil demais a gente se colocar e falar. E sem querer, você fala que vai ser melhor. Você nem imagina que está machucando outra pessoa. E é muito interessante que a gente fala e você fala, não, mas eu só estou comentando aqui.
na minha casa, na minha cozinha. Mas você sabe que o vento carrega? E de repente aquela pessoa chegou no ouvido dela, ó. Ah, Carlene, naquele dia, daquela hora, você falou mal de mim em algum lugar. E chega. Mas você sabe que não é isso que eu estou aqui para falar. Eu estou aqui para falar sobre exatamente ame como se nunca tivesse sido ferido. E eu procurei chegar nessas perguntas, porque quando a gente pensa assim, ó, né? Meu pai me abandonou, meu pai me causou um grande trauma. Meu filho me traiu, meu marido me traiu, minha esposa me traiu. Mas quando eu também paro, eu falei, mas eu também falhei. Fica mais fácil para a gente lançar perdão. Fica ou não fica? Fica, porque é tão fácil eu só julgar, né? Meu parceiro, minha amiga, meu irmão, minha família. Mas quando eu também olho para mim e falo, mas eu também falhei em determinado horário. Eu também fui falho na comunicação. Eu também falhei em determinado dia. Um dia desse eu falei com a minha amiga Sandra, ó, a gente combinou de fazer uma canjica. E eu falei para ela, não, eu vou bem ali, eu tenho esse defeito, bem grandão. Eu vou bem ali, o meu bem ali é 5 minutos, mas não é 5 minutos, 5 minutos é 1 hora para mim, no meu relógio. E quando eu cheguei, ela estava bem chateada comigo. Esse dia eu falei com a Natália, Natália, eu vou te pegar, já já eu passo aí. Esse já já atrasei 10 minutos para pegar a Natália. Natália teve que pegar um Uber e ir. Eu atrasei com a Natália. Me perdoa, viu, amiga? Me perdoa. Tem um estoque de perdão aí? Em nome de Jesus, saca da sacola. E a gente fala constantemente. Às vezes é uma palavra, eu tenho um hábito de falar. Daqui a pouco eu volto. Minha mãe fica braba demais, preciso corrigir isso. Aonde você vai, Carlinhos? Bem ali. Mas o meu bem ali, às vezes a pessoa pensa que é 5 minutos. E como o pastor falou, estou chegando, é chegando. Quando você fala, estou chegando, é estou na porta. E eu tenho mania de falar, eu estou chegando, mas é 1 hora, bota mais 1 hora aí. Dá um desconto. Mas está errado. Para mim, eu estou normal, mas para a pessoa que está esperando, é uma mágoa, é um ressentimento. E que pode dividir. Pode ou não pode? Às vezes é uma bobeira, mas pode dividir. Eu tenho um defeito, minha mãe fala, onde você vai? Bem ali. Mas é ali aonde? Bem ali. E volta que hora? Não sei. Ó. Ela só queria uma satisfação para ela ficar mais confortável. Mas eu tenho esse desafio, preciso melhorar nisso. E às vezes a gente fica assim, né? A gente só joga a culpa no outro. Mas o marido que falha, mas a esposa que falha, mas a amiga que falha. Mas e eu? Falho tanto, não é? E eu preciso de um estoque de perdão. E olhando sobre isso, o pastor Johnson trouxe pediu para a gente assistir uma ministração, José Carlos, do pastor Carlos Alberto. Obrigada, pastor. E ele falando sobre justamente o perdoar. 70 vezes 7. Ó, os 70 vezes 7. Ele contou a história que eu gostei muito, falando sobre a vida dele mesmo, ele como um médico, né? E ele tinha um amigo que ele fechou o consultório e ele dedicou 30 dias da vida para cuidar daquele amigo ali. Ele se dedicou e foi fiel àquele amigo e ajudou e cuidou. E quando ele mais precisou na vida dele, cadê o amigo? O amigo disse, eu não vou te ajudar. Ô, gente, o que você faz com uma pessoa dessa? Não é? O que você faz com seu amigo que você ajudou, e na hora que você precisa da ajuda dele, ele sai fora? O que você faz com essa pessoa? O que você faz? Não dorme não, fica comigo. O que você faz? E aí ele disse que ficou muito chateado. Ele falou assim, mais um dia, ele vai me procurar. E eu vou passar isso na cara dele. E ele disse que já fez as anotações lá, porque no dia que ele estivesse na frente dele, ele já ia mandar ver. O dia que ele precisasse dele, ele ia falar o que ele precisava falar bem na cara dele. E ele fazia de tudo, isso estava impedindo ele até de ministrar, até de congregar junto, até de estar ministrando na igreja. Ele acabava, né, disfarçando para não estar indo no culto, porque ele já estava sendo perturbado com aquilo. Aquele sentimento já estava, ele ficou magoado, mas a mágoa já estava tomando conta do coração dele. E ele chegou num tempo que ele não queria mais, não estava mais tendo aquela mesma comunhão ali na igreja, né, e tudo mais. E ele disse que quando um dia ele estava selando um cavalo, um amigo dele liga e falou para ele, venha para o
hospital agora, não, Célio, venha para cá, que fulano está precisando da sua ajuda. E ele corre para o hospital, e quando ele chega lá, essa pessoa está deitada, e ele diz que na hora ele já veio pensando o que ele ia falar, já jogar na cara dele o que ia acontecer. E aquela pessoa olha para ele, né, amigo de muito tempo, que tinham se afastado, olha para ele e fala: eu preciso ir para tal lugar, o avião já está esperando, você vai comigo? E na hora ele só responde: vou. E nesse voo já saiu toda a liberação de perdão, de tudo. Ele nem precisou falar para a pessoa que estava chateada ou nada, mas só de estar ali, disponível para servir o outro, ele já se liberou ali. Ele disse que foi uma alegria tremenda no coração dele, e ele pôde ser livre daquilo, aquela mágoazinha que estava retida ali no coração dele. Olha só, e ele falando sobre isso, os 70 vezes 7 sobre a gente perdoar. E até brinquei, a Nath esses dias também, a gente teve um atraso uma com a outra, ela: você me perdoa? E eu: perdoo até 70 vezes 7. Aí, 70 vezes 7 em quanto tempo? Por dia, né? Então eu tinha gasto 2 perdão com ela no dia, né? Gastei só 2. Ou seja, essa conta, ela é infinita, né? Se você for calcular no dia, é uma conta, não tem como, seria por minutos ali, você tinha que lançar um perdão para a pessoa. A cada tantos minutos você teria que lançar um perdão para a pessoa. Ou seja, o Senhor está nos chamando para dizer assim: não carrega. Não importa a situação, não importa quem te magoou, não crie uma jaula no coração e aprisione ninguém lá. Porque se você aprisiona alguém na jaula do seu coração, é você que vai ficar preso. Olha só que interessante, quando você aprisiona alguém, é você que fica preso. E você carrega essa pessoa para um lado e para o outro. Imagina você carregando uma jaula para um lado e para o outro, todos os dias. E tem gente que carrega essa jaula 10 anos, 20 anos, 30 anos, e nem sabe que está carregando aquela pessoa que um dia abusou, que um dia maltratou, que um dia causou dano. Olha que interessante. Não é interessante a gente pensar sobre isso? E quando a gente reflete sobre a Bíblia, o Senhor fala para a gente: se você não perdoar, você não será perdoada. Como é forte isso. Foi uma das coisas que me libertou, para eu liberar pessoas que tinham me magoado muito. Eu precisava perdoar, porque senão eu não teria o perdão do meu Senhor. E para mim não tinha nada mais importante do que o perdão do meu Senhor. Olha isso, o perdão do meu Pai. Que coisa forte. E esse livro, ele vai falar, James Franklin, ame como se nunca tivesse sido ferido. Ele fala da história dele como um pai que criou uma linda filha na igreja, criou os filhos na igreja, com todo amor, com todo carinho, disciplinou, amou, cuidou. Mas quando essa jovem chega ao período de ir para a faculdade, lá na faculdade, ela cria relacionamentos que não são muito legais. E esses relacionamentos influenciam ela de uma tal forma, ela se deixa influenciar, que ela acaba já não mais ouvindo as instruções do pai, nem da mãe, e já cria um ambiente de rebelião. E ele vai falando sobre isso, como amar nesse momento, que você criou, que você ensinou, mas que a pessoa que você ama e que você ensinou, tomou um destino diferente daquilo que você tanto planejou. Como a gente amar pessoas que você deu tudo para elas, em algum momento elas se viram contra você mesmo. Como amar pessoas que nos ferem? Quem são as pessoas que mais nos ferem? As que estão próximas, as próximas. É marido, é esposa, é filho, é pai, é mãe, são as pessoas mais próximas. E ele vai falando sobre isso, como foi desafiador ele ser um grande pastor de uma grande igreja, de televisão e de tudo mais, e tendo um grande conflito em casa, com a criação da filha, com essa questão da filha, e ainda assim, ter que ministrar, ter que levar a igreja, ter que ser, continuar servindo, porque o conflito vinha. Meu Deus, eu estou ministrando, eu estou cuidando de famílias, eu estou cuidando, e a minha filha agora se rebelou. E ele vai falando todo um contexto, ao ponto dela casar e não chamar o próprio pai para o casamento. Imagina, um pai sonha tanto levar uma filha, no altar. Qual é o pai que não sonha com isso, levar os filhos, casar, ir para a formatura. E por conta dessa estratégia maligna, isso acabou sendo ceifado na vida dele. Mas Deus teve planos de reconstrução. Deus sempre tem como reconstruir relacionamentos. Isso depende de mim e de você permitir. A permissão da reconstrução vem através de mim.
né? João 10:10 fala, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Agora a construção, ela sempre vai depender de mim. Se eu confiar em Deus, se eu confiar em entender para que Jesus veio, eu vou entender que Ele veio para reconstruir a minha vida. E reconstruir a minha vida está o pacote da reconstrução da família. Um belo dia, hoje eu estava meditando sobre isso e eu comecei a lembrar do meu pai, né? Há um ano, minha mãe diz, eu não lembro, mas com 1 ano e pouco meu pai foi embora de casa. E eu lembro que eu chorei muito, e eu tinha 1 ano e pouco. Como que eu lembro disso? Porque nós somos marcados por aquilo que nos impacta emocionalmente. Uma emoção muito forte, ela marca você. E você, até no útero, uma criança, ela pode ser marcada e em algum momento ela ter reflexo disso. E eu tive esse reflexo porque eu ficava esperando meu pai para comer. Então eu comia no colo dele. Então todas as vezes ele chegava, eu esperava o dia inteiro para comer com ele. E minha mãe contou isso depois, mas eu sempre lembro, 1 ano e meio. E eu lembro eu esperando ele, eu tinha prazer em esperar meu pai para comer. E eu guardei isso no meu coração, fiquei muito chateada há muitos anos. Mas um belo dia, você vai conhecendo Jesus, vai conhecendo e o Senhor vai trazendo essa cura para nós. Eu não tenho como voltar atrás. Meu pai já me pediu perdão. Ele não tem mais como voltar atrás e colocar aquela menininha no colo para comer com ele. Mas a gente agora construiu um novo relacionamento. Meu pai todas as vezes vai na minha casa agora, que graças a Deus é um ambiente de cura. E meu pai se senta na mesa. Toda semana ele aparece lá. Engraçado que ele sempre aparece no horário do almoço. Eu adoro. Ele vai fazer 80 anos agora e eu amo demais. E ele chega lá, horário do almoço, eu posso ter o que for na minha vida, eu vou parar ali, eu não quero saber de compromisso. Eu até cancelo, mas eu vou sentar com ele, eu vou tomar café com ele, eu vou colocar comida para ele, eu vou cheirar meu pai. Minha mãe às vezes até briga, para que você faz isso? Seu pai fez isso para mim passou. Para mim foi curado. Eu tenho uma oportunidade de daqui para frente, não mais julgá-lo, mas amá-lo. Deus me deu a oportunidade. Toda vez que ele senta comigo, ele fala, minha filha, me perdoa, porque eu não quis que você nascesse. E eu entendo, e depois ele me explicou, eu entendi tudo. Ele fala, eu não queria que você nascesse. Eu pensei que filha mulher ia ser um problema. E eu queria só filho homem. E ele fala que ele pediu para que minha mãe abortasse. Olha como é que o inimigo, ele sempre trabalha na nossa vida para nos tirar da terra logo. Que ele sabe que nós vamos ser usados por Deus de forma linda. Deus tem plano por você e é poderoso. Persevera, eu estou falando com você. E aí, meu pai chega lá em casa e ele toda vez pede um café, pede para eu colocar a comida dele e sentar com ele. Ele só começa a comer quando eu sento. E todas as vezes eu lembro daquela menininha que sentava no colo dele para comer. Que coisa mais linda. E hoje eu falo, pai, passou. O tempo é daqui para frente. Eu só quero almoçar com o Senhor. Que dia que o Senhor vem de novo? E ele ama ir lá para casa para a gente sentar junto, comer, tomar café. É só isso que ele faz. Ele almoça, toma um café e vai embora. Para mim tá bom demais. Eu amo, fui restaurada com meu pai. Não tem mais o que julgar. Um dia meu ex-marido também foi embora. Ele disse que não precisava mais, ele não queria mais ter família. Ele queria ficar com os amigos. E ele optou mesmo, ele foi embora. E eu fiquei com tanto ódio, mas com tanto ódio daquele homem, que eu sonhava todos os dias. E eu me converti na época. E eu sonhava todos os dias. E eu ainda orava, Senhor, mata ele. Senhor, quebra ele. Eu era da fé que acreditava que Deus mutilava a pessoa para ela. Mutila ele, quebra as pernas dele, passa o carro em cima da cabeça dele, não só dele, e daquela mulher também. Olha, era um ódio tão grande. E eu servia a Deus, eu ia para a igreja, mas eu estava crescendo em fé. E eu acreditava que Deus tinha que arrebentar a cara dele para ele tomar vergonha, para ele voltar para casa. E eu ia cuidar dele, nem que fosse arrebentado. Olha, até entender o caráter de Cristo, que não tem nada a ver com isso. O amor do Senhor é extraordinário. E o Senhor me ensinou sobre esse amor. E a gente só precisa deixar e amar. Você não precisa. Tem pessoas que você vai continuar amando e não vai mais conviver com elas. Mas precisa continuar amando. A palavra de Deus traz isso para nós. Ame independente de. É independente de.
Hoje meu ex-marido eu amo. A gente chega lá, ele chega lá em casa. Ele, ô Léo, faz isso aqui para mim, faz isso aqui para ele. Um cara extraordinário. Um pai maravilhoso. A mulher que eu queria que passar o carro em cima da cabeça dela, eu sonhava. Sonhava, nem carro eu tinha, nem dirigi, mas eu sonhava. Eu chamo para tomar café lá em casa. Eu amo, porque eu olho com o olhar de Cristo. Essa é a diferença. Não tem a ver com o que eu quero, o que eu gosto, mas tem a ver com o propósito que Deus tem na vida daquela pessoa. E pessoas erram por algum motivo, pelas suas vidas, pelo que carregou. Meu pai falhou várias vezes, ele falou por que falhou. Minha mãe falhou, eu falhei. Esses dias meu filho falhou comigo, eu chorei tanto, 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 que parecia que eu estava de luto. Eu chorei. Porque você cria filho e você gera um propósito, você gera uma expectativa que aquele filho vai ser isso, vai ser isso, vai ser aquilo. E o filho às vezes não quer ser aquilo que você colocou. Eu quero que meu filho esteja na igreja, eu quero que meu filho faça essa faculdade, eu quero isso, isso, isso. E meu filho não quis nada do que eu quis para ele. Por enquanto, pode ser, né? Estou crendo pela fé. E eu chorei tanto, me magoei tanto. E esse livro vai me trazer na memória tantas coisas. Mas o Senhor fala, continue amando. A única resposta que Deus tem para mim, continue amando. Continue amando. Corrija, mas continue amando. Não jogue no lixo, porque depois que você joga no lixo não tem mais jeito. Continue amando, traga para perto. Mantenha perto, até que luz chega, a verdade chega, a paz chega, a restauração chega. A gente precisa continuar amando, mesmo aquele que não feriu, né? Continue como se nunca tivesse sido ferido. Mateus 18, 21 na NVI. Não, isso eu já li, né? Não li. Mas coloca aí só para a gente ler. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Na King James 1 Coríntios 13, 8 fala assim: o amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. E agora, é isso? Tá. Estou no versículo 1, agora não sei se eu confundi aqui. E agora passo-vos a mostrar no caminho mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Versículo 2: mesmo que eu possua o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Não sei se eu passei o versículo certo, mas depois passei, tá certo? Eu só quero pensar que eu pensei: meu pai falhou comigo, meu ex-marido falhou comigo, meu filho falhou comigo, eu falhei com os 3. Fica fácil de eu perdoar quando eu descubro que eu também falhei. Fica fácil, fica leve você perdoar, que todos nós podemos falhar uns com os outros. Eu conheço Sandra há mais de 20 anos, já falhei demais da conta com ela. E ela disse que quer caminhar comigo mais uns 70 anos. E nós vamos caminhar, nem que seja na plástica. Firme no Senhor. Vai ter que andar com um estoque de perdão. E eu também. Não é? Líderes, pastores, todos nós temos que andar com um estoque de amor e perdão. Porque se queremos caminhar, tem dia que é perfeito, tem dia que não é tão perfeito. Casais, não é? Tem dia que é uma lua de mel, tem dia que parece que a lua é de fel. Não é? E isso se estende para casais, para famílias, para relacionamentos, para filhos. Se você quer amizades longas, eu tenho amizade com Sandra por mais de 20 anos, o Francilaldo mais de 20 anos, né? Fábio e Lucelina também já têm uma boa estrada.
Já passamos tantas coisas. Com amor e perdão, você consegue ter relacionamentos duradouros. Sem amor, não. Fulano, quem chegou na minha vida agora? Cris. Se quiser ser minha amiga, mas se não estiver disponível a perdoar algum dia que eu falho, a gente não vai conseguir ir tão longe. Porque a amizade é isso. Não é que eu estou pronta para errar, mas é que a gente falha às vezes na expectativa. Eu falei com a Pretinha, que eu falei assim, 5 minutos eu volto, eu só vou atender fulano ali. Eu não queria falhar com fulano, nem queria falhar com ela, mas eu falhei. Às vezes você falha sem querer com a pessoa. Você não quer falhar, mas você falha. É por isso que a gente não pode levar para o coração e falar, não. E é muito interessante como é que a nossa mente funciona. A Nath até falou assim, Carlene, quando você atrasou comigo, a Nath deixou eu compartilhar, né, Nath? Ela falou, quando vocês falharam comigo, eu já pensei, ninguém me ama. Essas meninas já não vão andar muito assim comigo. Ela disse que o diabo começou a lançar setas na vida dela. Setas na mente dela, setas. Por conta de 20 minutos mais ou menos de atraso, setas. Falando sobre amor, sobre isso. O diabo, ele sempre vai trabalhar disparando gatilhos. Eu fui abandonada por um pai. Toda vez que alguém se afastar, ou eu tiver uma sensação de abandono, ele dispara o gatilho. Você foi abandonada, fulano vai te abandonar também. Foi abandonado pelo marido. Toda vez que alguém, o marido abandonou. Alguém teve alguma coisinha, fulano falou de mim, lá me machucou. Toda vez o gatilho vai disparar. Sempre o gatilho de que você foi machucada vai disparar. É por isso que você precisa bloquear na hora. Satanás, cala sua boca. Fulano atrasou, você repõe na hora. Fulano atrasou. A gente, não é a Nath, me permitiu compartilhar isso, não foi, Nath? O fulano atrasou comigo. A tendência que o inimigo ele vai trabalhar para dividir. Ele sempre trabalha na divisão para que não haja comunhão. E na comunhão tem abundância, tem crescimento e tem prosperidade. E tem um cumprimento da palavra de Deus sobre a vida dessas pessoas em unidade. E aí ele vem e dispara o gatilho para que haja divisão. Então na hora você já tem que pensar, não, as meninas atrasaram comigo porque deve, né, ter tido algum motivo, alguém chegou, ou o carro quebrou, ou o celular não está funcionando. Coloca uma mensagem na mente na hora. Essa semana minha mãe falou, Carlene, o Dudu foi para a chácara. Eu, que chácara? Não sei. Aí eu falei, meu Deus, que chácara? Eu estou ali com meu filho. Cheguei, já era tarde. Filho, onde você está? Onde você está? E meu filho não responde. Eu falei, meu Deus do céu, já era tarde. Eu, que chácara? Onde está? E na hora a mente começa assim, está em tal lugar, está fazendo isso, está fazendo aquilo, e isso, aí a mente já começa a bombardear. E se tiver fazendo, e se levar um tiro, e se isso, e se o inimigo fizer isso, na hora eu vou deitar e vou dormir em paz. Meu filho, eu já te agradeço, porque o Senhor já cercou ele com os anjos agora. Meu filho está cercado com anjos, seja o que for, vai ser livre de todo o mal, ele vai dormir em paz, e eu também. Amanhã de manhã ele manda mensagem, deve ter descarregado o celular. Na hora, eu substituí aquele pensamento ruim que estava vindo sobre a minha cabeça. Muitas mães, às vezes o filho não atende na hora, passa a noite acordado, desesperado, com ansiedade, a pressão subindo e tudo aquilo acontecendo. Por quê? Porque fica preocupado. E o Senhor não nos chamou para estar preocupado, mas para lançar sobre ele toda a ansiedade, para lançar sobre ele todo o medo, para lançar sobre ele toda a preocupação e para lançar sobre ele todo um mau entendimento, toda uma situação angustiante. Senhor, magoei minha amiga, está me dando uma angústia que eu lanço sobre o Senhor, toda angústia, eu vou lá me retratar, porque me retratar, me perdoa, amiga, lhe amo, eu não fiz por isso. Isso não é vergonha, vergonha é o orgulho. Vergonha é a gente se ficar orgulhoso e não ir se retratar com as pessoas que a gente percebeu que magoou por alguma coisa. Não dói pedir perdão. O que dói é a pessoa ficar magoada com a gente e de repente criar uma jaulinha e te carregar no coração pro resto da vida. E ela ser presa por uma coisa que você fez. Vá lá, seja rápido em pedir perdão e seja rápido em perdoar também. E rapidamente eu substituí aquele pensamento, dormi em paz. De manhã, eu estava aqui, foi ontem, a gente estava aqui no workshop, de repente meu filho, oi mãe, eu avisei, eu estava na chácara com a minha avó, a outra avó, é porque o celular descarregou. Mas você está vendo como é que o diabo dispara várias situações, vários gatilhos, para você ficar preocupada, mas o Senhor não nos chamou para ficar preocupado. Na hora você substitui, alguém fez alguma coisa, não, mas é porque é por isso, por aquilo, e depois a gente resolve, segue a vida, mas não deixa nada atrapalhar. Um estudo foi feito falando sobre
um estudo falando sobre a questão do perdão. Fizeram numa esteira, e que essa esteira simulava subidas de colina. Vocês estão comigo? E essa esteira simulava subidas em montanhas, fazia toda aquela simulação. E aí eles fizeram com um grupo que facilmente perdoava todo mundo, era de bem com a vida, e um grupo que estava bem restrito e fechado. Esse grupo, quando ia fazendo o movimento da esteira, que tinha que saltar, que tinha que pular, o grupo que não liberava perdão, eles não conseguiam pular. Olha isso, não conseguia pular. E aí eles falam que nesse estudo, pessoas, olha que coisa mais estranha, pessoas que têm uma facilidade de perdoar, são pessoas leves. Olha que coisa interessante, são pessoas leves no sentido de vida, no sentido de correr mais rápido, no sentido de avançar mais rápido, no sentido de fazer as coisas. Olha, a pessoa que ela somatiza problema, ela somatiza no corpo dela, e ela fica pesada, ela fica doente, ela desenvolve vários problemas emocionais e até físicos. Olha isso, por conta de uma falta de perdão. E o Senhor fala: minha filha, perdoa, seja pai, seja mãe, seja marido, seja irmão, seja o que for, 70 vezes 7 durante o dia, total dá 490, ou seja, é perdão mesmo. Quando a gente olha para Pedro, eu acho que o Senhor já falou isso, e Pedro já tinha ele fez essa pergunta porque já tinha algum motivo, né? Você via que Jesus já tinha um estoque liberado para Pedro, porque Pedro toda hora dava uma ratada com Jesus, e Jesus já tinha um estoque de perdão para ele. E você sabe que o maior estoque Jesus já liberou ali no final, na crucificação, não é? Pedro o tempo todo falava que amava Jesus. Na hora que Jesus perguntava: Pedro, tu me ama? Claro que eu te amo, Jesus, estamos juntos até depois do fim. Pedro, tu me ama? Claro que eu te amo, Jesus, estamos juntos, estamos ligados, estamos firmão, que o Senhor me chamar, eu estou dentro. Era, gente, na hora que Jesus foi ali procurando. Você conhece Jesus? Não. Quem era Jesus na fila do pão para Pedro? Quem era Jesus na fila da crucificação para Pedro? Ele já ignorou totalmente Jesus. Jesus volta, e quem Jesus procura? O próprio Pedro. Depois da ressurreição ele volta, ele procura quem? O próprio Pedro. E em quem ele edifica a igreja? Chama Pedro para pastorear. Pedro, se tu me ama, cuida das minhas ovelhas. Pedro, se tu me ama, se o Senhor Jesus não tivesse um estoque de perdão, seria Pedro que ele ia procurar para edificar a igreja, para pastorear, para cuidar do povo que ele instruiu, gente. Olha isso. E sobre a cruz, ele não só para Pedro, mas sobre todos nós, lançou ali o perdão. E aquela crucificação, na hora que ele estava sendo esmagado por tudo que ele falou: Pai, perdoa, eles nem sabem o que estão fazendo. É exatamente isso que a gente tem que fazer. Perdoa. Pai, eu perdoo, nem sabe o que está fazendo. Falou aquilo, falou por falar, às vezes estava numa emoção de alguma coisa, fez daquele jeito, porque perdoar. Só libera o perdão e ame como se nunca tivesse se traído. E ame sempre. Amar quer dizer, nosso pastor fala muito isso, amar não quer dizer conviver. Eu não preciso daquela pessoa que me magoou tanto, botar todo dia na minha casa, andar com essa pessoa todos os dias. Mas amar é eu amar e deixar para lá, e orar por essa pessoa e não ter mais sentimento em relação a essa pessoa. Olha que história mais linda que eu quero compartilhar com vocês. Só 2 historinhas para fechar. Billy Graham fala algo que eu adorei. Ele fala assim, convencer, olha só que coisa mais linda. Convencer é a função do Espírito Santo. Julgar é a função de Deus. E a minha função é amar. Vou repetir para vocês. Convencer um filho, um marido, uma esposa, um líder, um amigo, sobre qualquer coisa, é a função do Espírito Santo. Não é, Gisele? Quem orou pela sua família, quem orou por casamento, sabe que se não fosse o Espírito Santo, não é? Julgar cabe a quem? A Deus. E amar cabe a quem? A mim. Porque só o Senhor conhece o meu coração e o seu. E às vezes a gente julga a atitude do outro, não sabe o que o outro está passando. Às vezes você julga fulano, ciclano, você não sabe a carga que essa pessoa está passando, ou o que foi. Vai lá tomar um café, chama para conversar. A gente nunca sabe, é fácil a gente julgar. E essa posição que a gente toma do próprio Deus é uma posição errada. A nossa posição é orar. Espírito Santo convence.
Espírito Santo traz clareza. Espírito Santo abre os olhos. Deus julgará o que for necessário julgar. O fato, muita gente não perdoa porque fala, não, mas fez isso comigo, se eu perdoar a pena da pessoa vai ficar leve, e aí ela não vai pagar pelo que fez? Não, a pessoa vai pagar, porque foi a semente que ela lançou. Eu aqui não estou aqui para julgar, o julgamento cabe a Deus, não é? Mas amar cabe a mim. Diga, convencer é a função do Espírito Santo. Julgar é a função de Deus. E amar é a minha função. Amém? Aleluia. O presidente, essa história ele conta aqui, James Garfield, foi o 20º presidente e ele ficou 4 meses na presidência. Ele levou um tiro e esse tiro, essa bala ficou alojada atrás do pâncreas. Ele foi internado. E os médicos porque queriam tirar essa bala do corpo dele. Na época, eles não entendiam muito sobre essa questão de asepsia, da limpeza, da higienização, sobre bactérias, sobre nada disso. E eles cutucaram tanto, e no desespero de tirar aquela bala, enfiavam a mão, enfiavam as coisas sem estar esterilizado. E no ato de cutucar o corpo dele, ele veio a falecer, não pela bala, mas pelas bactérias que estavam nas mãos dos médicos e do aparelhinho que eles usaram. E essa lição ele trouxe para trazer uma reflexão. Muita gente, passa uma vida perturbada, porque não tratou, fica ali cutucando a ferida, fica lambendo a ferida. Mas o meu pai, mas a minha mãe, nem mulher então, mas marido, olha, no ano de 1130, eu fiz um jantar para você e você não apareceu. Aí pronto, no ano de 2000, de 2002, 2013, ela vai falar tudo isso. A mesma coisa, sem lançar perdão, fica ali lambendo ferida. Mas eu lembrei do casamento do ano passado, da festa. Esse ano você não lembrou, e aí vai lamber essa ferida até, não é? Filho, você falou isso comigo em 2001, está até 2022 repetindo a mesma frase, lambendo a ferida, lambendo a ferida, lambendo a ferida. E há uma contaminação no casamento, uma contaminação nos relacionamentos, porque não sara, não perdoa de verdade e joga para lá. Não é esquecer, que a gente não esquece, não é? Mas você não sente mais, não deixa mais aquilo trazer um trauma para a sua vida. Olha que coisa mais linda. Em Gênesis 45:4, na NVI, conta a história de José. Vou ler só um pouquinho da história de José, e a gente sabe a história de José. Eu não vou abrir a história de José, que todo mundo já sabe, da história do filho querido que foi jogado no buraco pelos irmãos que ficaram com inveja dele, e sabia, porque ele já falava do sonho, ele abriu a boca, compartilhou o sonho dele, e aquilo gerou inveja entre os irmãos, e os irmãos jogam ele naquele buraco, e a intenção é que ele morresse, nunca mais aparecesse. Mas quando ele aparece, a gente sabe todo o trauma que ele passa. Não dá tempo de contar a história, mas está lá em Gênesis 45:4. Quando ele chega num final, num tempo, que ele chega no propósito que ele está vivendo ali, para que ele veio para ser chamado, e o sonho dele de fato começa a acontecer, e que ele tem um encontro com os irmãos, naquele período de fome. Vocês estão comigo? E aqui em Gênesis 45:4 fala assim: cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. O versículo 7 diz: mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro, olha isso, ministro de Faraó, ministro, é isso mesmo, ministro de Faraó, e me fez administrador de todo o palácio do governador do Egito.
Imagine se José fosse ficar remoendo a trajetória dele com aqueles irmãos invejosos. Imagina, deixa eu passar aqui na cara de vocês, não é? Imagine se ele fosse gastar o tempo falando sobre isso. Não, ele olhou para Deus, um olhar, né? Mudou o olhar, né? Não interessa o que vocês fizeram, o importante é que eu estou vivendo o plano que Deus me chamou para viver. Não interessa o que as pessoas fazem com você, o importante é você viver, seguir o seu caminho com o Senhor. Não importa, pessoas vão atrair, pessoas vão fofocar, vão criticar, em momentos será você, e é por isso que a gente precisa ser vigilante, para a gente não semear esse tipo de fofoca, de contenda, disso ou daquilo, e observar quando a gente falha também com as pessoas, e ser rápido, como Davi, em pedir perdão. Olha que lindo. E por final eu quero contar essa história para vocês da Corriete ten Boom. Tenho 3 minutinhos e eu gosto muito dessa história. Corriete ten Boom era uma alemã que junto com a sua família, eles abrigavam, né, no tempo ali do Holocausto, eles abrigavam os judeus. E essa história é tremenda, porque por amor eles guardavam os judeus na casa deles. E naquele período os judeus estavam todos sendo recrutados ali, justamente para serem mortos, né? E eles guardavam aquela família de judeu, e um dia entregaram eles, e ela, junto com seu pai, seu irmão e sua irmã, salvo engano, foram levados também, mesmo sendo né, não fazendo parte dos judeus, mas por terem abrigado, eles foram para esse mesmo holocausto, e por conta disso, ela viu a família dela padecer ali, inclusive a própria irmã falecer, e ela, quando ela viu, um dos alemães trouxe todo esse maltrato, e um dia ela conseguiu, Deus assim livrou ela daquele holocausto, ela conseguiu sair daquele ambiente, sobreviveu, e ela saía nas igrejas contando sobre o que aconteceu no holocausto. Corriete ten Boom, você acha lá no YouTube a história dela, fantástica. E aí quando ela está lá numa igreja, né, contando como aconteceu no holocausto, de repente se levanta, no final do culto se levanta um senhor, e esse senhor estende a mão para ela, e na hora que ele estende a mão para ela, ele se apresenta como o alemão que fez parte da morte da irmã. E ela diz que naquele período, entre estender a mão e ela pegar na mão dele, ela diz que veio trazendo toda a memória do holocausto, do todo o sofrimento que ela passou, e ela diz que aquilo ali, naquele momento, ela ficou de fato pensando se ela deveria liberar o perdão. Olha que coisa interessante. E ela ali libera, pega na mão dele, todo aquele tempo, veio toda aquela memória terrível, mas ela pega na mão dele, e ela lembra que mesmo não tendo vontade de pegar, ela lembrou que perdão não é vontade, perdão não é sentimento. Eu não vou perdoar alguém quando eu sinto vontade de perdoar, quando meu coração está cheio de amor para perdoar. Eu vou perdoar porque amor, perdão é decisão. Assim como amor é decisão, assim como amor é decisão, perdoar o outro é uma decisão para correr a minha carreira e ter uma vida de relacionamento com meu Deus. Eu posso jejuar, eu posso dizimar. O Senhor fala, se você tem algo contra o seu irmão, nem traga suas ofertas. Vá se resolver primeiro com ele. Olha como isso é sagrado para Deus, como é importante para Deus a questão da gente andar em unidade uns com os outros. O Senhor nos chama para andar em amor uns com os outros. Então não é andar em encrenca, não é andar em confusão, mas é andar em unidade. Então fica essa palavra hoje: ame como se nunca tivesse sido ferido. Se veio alguém na sua mente, em nome de Jesus, libere esse perdão hoje. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia.